Olá, aluno! Meu nome é Marcelo De Pieri e eu serei professor da disciplina de Formação Econômica e Social do Brasil. Vamos iniciar pela unidade 1. Os objetivos da disciplina. A disciplina de Formação Econômica e Social do Brasil tem como principal objetivo entender e analisar o processo histórico de formação econômica e social do Brasil a partir da colônia até a Revolução de 1930. Então, nessa disciplina, a gente vai olhar mais especificamente todos os processos e todos os ciclos de produção econômica do Brasil colônia. Vamos olhar também as condições políticas e econômicas também, que ali a gente vai já focar no café, do Império Brasileiro. Após esse período, vamos olhar o período da República Velha, que tem uma alternância de poder entre dois estados principais, Minas Gerais e Estado, e encerrando com a Revolução de 1930, período no qual Getúlio Vargas assume o poder. Dentre os temas dessa disciplina, iremos tratar da expansão marítima europeia, economia, sociedade e política da colonização de exportação, o ciclo aurífero, renascimento agrícola, a expansão cafeeira, política econômica e grupos sociais na República Velha, teoria sobre o processo de industrialização anterior a 1930. Para a gente compreender um pouco sobre a colonização brasileira, é importante a gente olhar para o processo de expansão ultramarina portuguesa na época moderna. E, a partir dali, a gente não pode pensar em formação econômica do Brasil sem que seja considerada a revolução nas navegações empreendidas pelos portugueses nos séculos XV e XVI. Período este conhecido como o das grandes navegações. É importante também considerar o mercantilismo, entender qual foi o sentido da colonização e a função da colonização. Para esse período, a gente recorda o historiador Caio Prado Júnior, que ele vai tratar e vai escrever no primeiro capítulo do seu livro de formação contemporânea do Brasil, e também isso está no livro História Econômica do Brasil, que ele vai dizer o sentido da colonização. O nome do capítulo é o sentido da colonização, em que ele vai falar um pouco sobre todo esse processo, sobre esse desenvolvimento histórico até a colonização brasileira. Ele explica o desenvolvimento das técnicas de navegação na Europa, que Portugal, por sua localização geográfica, ele teve ali um significativo empreendimento em relação às navegações, e sabendo de outros territórios ali na América, partiu com sua navegação para o continente americano. Caio Prado ele vai chamar a atenção do sentido dessa colonização. Qual era o sentido? O sentido era muito simples, era acumular matérias-primas, produtos primários, a custos baixíssimos, e transformá-los em insumos para a produção na Europa. Isso daria uma vantagem para os países europeus, principalmente a Portugal, que era o império, para produzir a baixos custos e realizar sua comercialização de produtos na Europa. Isso está muito ligado com um período, que é a época mercantilista, em que algumas características do mercantilismo falavam mais alto e se coadunavam com esse sentido da colonização. Ou seja, então o Brasil nasce justamente como um capítulo somente da história econômica do desenvolvimento europeu.
Ou seja, é um capítulo em que o Brasil e toda a América Latina fazem um papel de exportar matérias-primas a baixos custos para os países europeus. O Fernando Novaes, outro historiador, ele vai falar também, concordar totalmente com as colocações do Caio Prado Júnior, e vai colocar uma outra questão, que a função e o sentido dessa colonização era também a acumulação primitiva do capital. Foi um processo do desenvolvimento do próprio sistema capitalista como um todo, e que as colônias da América Latina fizeram essa função de acumulação primitiva, que era o quê? Relações não capitalistas, ou seja, aqui eram utilizada a mão de obra escrava, que não era assalariada, de baixo custo, e fez essa função externa ao sistema capitalista, mas dentro do sistema capitalista, fazendo um papel para essa acumulação primitiva. Então, o capitalismo ele surge realmente da utilização da mão de obra escrava e dessa exploração de pessoas, principalmente de indígenas e dos africanos. O mercantilismo, ele passa por alguns fatores: a revolução comercial, consolidação do pensamento mercantilista, a tese da balança comercial favorável e prosperidade via acúmulo de metais preciosos. Também são fatores que se coadunam com o sentido da colonização. Balança comercial favorável era você exportar mais do que importar. Isso em valores. Se você tivesse uma colônia, se você fosse um império europeu com uma colônia, seria muito mais fácil você alcançar esse objetivo da balança comercial favorável. O outro ponto de acúmulo de metais preciosos, que um dos fatores do mercantilismo era o próprio metalismo. Então, acumular metais preciosos era sinônimo de riqueza. Então, a busca dos impérios europeus era também encontrar metais preciosos. A Espanha, ela se deu um pouco melhor nesse sentido por encontrar metais preciosos em alguns países, principalmente no Peru, depois na Bolívia. Os portugueses no Brasil vão encontrar esses metais alguns anos depois. É importante a gente compreender sobre o objetivo do mercantilismo de maneira clara. E nesse slide ele fica claro. A visão mercantilista, além de ser altamente nacionalista e priorizar o bem-estar do próprio país, implicava uma percepção estática da disponibilidade de recursos. A atividade econômica era, portanto, reduzida a um jogo de soma zero, no qual os ganhos de um país têm lugar em detrimento dos resultados obtidos pelos demais. Ou seja, o mercantilismo tem essa visão nacionalista de os melhores recursos ou os ganhos comerciais virem para um determinado país. Nesse sentido do mercantilismo e a busca pela balança comercial favorável, a busca pela comercialização de produtos, as expedições de Portugal tiveram uma importância peculiar. E uma pergunta é muito importante nesse sentido: quais foram os motivos que levaram Portugal a empreender suas expedições? O primeiro é que havia uma expressiva participação portuguesa no comércio europeu durante o século XV, ou seja, por volta ali de 1400, de 1401 até 1500, devido a elevados investimentos em tecnologia de navegação. O segundo motivo é que Portugal contava com uma boa qualidade portuária. O estudo náutico realizado pela Escola de Sagres, comandado por Dom Henrique, e Portugal transforma-se em um entreposto.
A localização de Portugal, que o Caio Prado ele havia chamado a atenção, ela é de extrema importância. E os próprios desenvolvimentos, né? Portugal havia investido nesse desenvolvimento para ir atrás de melhorias nas técnicas de navegação, né? Portugal está ali na Península Ibérica, né? Virado para o Atlântico, né? Uma posição geográfica ali interessante para conhecer novas terras. É necessário destacar o interesse dos portugueses diminuírem os custos de aquisição de mercadorias, pois muito do que adquiriam, em termos de especiarias orientais, dava-se via intermediação por parte dos muçulmanos, por navegações no mar Mediterrâneo. Neste sentido, a busca por novas rotas marítimas lhes proporcionaria mais vantagens em termos de comércio, bem como dos preços do comércio. Ou seja, Portugal estava em uma busca constante de uma melhora nos seus custos de navegação. Então, desenvolver a navegação foi essencial para Portugal se encaixar como um império nesse período das grandes navegações. Antes, ele precisava negociar com o norte da África, com o Oriente, para comercializar, e a busca de Portugal era uma independência nesse comércio. Então ele vai buscar novos tipos de navegações. E por onde? Como que funcionavam essas expedições? Os marinheiros eram lançados aos mares que não tinham total certeza do que enfrentariam, nem do que encontrariam pela frente. Temperatura e clima diferentes, rotas, animais, alimentação e doenças. Esse envolvimento tinha um objetivo: os portugueses darem a volta pelo continente africano, concretizando as suas expedições rumo às Índias. Então, a colonização portuguesa tinha um objetivo, que era achar outra rota marítima para chegar às Índias. A principal delas, que eu posso destacar aqui, em 1498, quando Vasco da Gama chega às Índias. E isso é lembrado, inclusive, em uma das principais obras da literatura portuguesa, da literatura mundial, que são os Lusíadas, de Luís de Camões. E ali mostra Vasco da Gama contornando o continente africano, e há capítulos muito interessantes mostrando a passagem pelo Cabo das Tormentas, lá no sul da África, onde o mar é bem revolto, e eles ultrapassam ali e voltam, chegam às Índias e voltam como heróis nacionais. E isso mostra a importância dessas grandes navegações para Portugal. Essa busca para novos territórios que chegariam às Índias, ela ainda continua. Na próxima aula, a gente volta a falar um pouquinho dela. Agora, vamos para uma interatividade para gravar os principais conceitos da aula até aqui. O princípio do mercantilismo está na letra A, acumulação primitiva do capital; letra B, balança comercial superavitária; letra C, exclusividade do comércio colonial pela metrópole; letra D, terra como única medida de riqueza do homem; letra E, monetarização da economia. Voltamos já com a resposta.